Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para gravar esse vídeo falando a respeito das coisas de Deus, porque eu acredito que é nosso dever compartilhar tudo aquilo que Deus nos dá e também para trazer o ensinamento tão necessário à palavra de Deus. Nós precisamos ser edificados na fé constantemente, nos alimentar da palavra, seja lida, seja ouvida, ou até mesmo através da oração. A palavra tem que estar dentro do nosso ser, porque esta mesma palavra que Deus nos deixou nos traz exemplos incríveis, histórias maravilhosas que só porque realmente estão na Bíblia Sagrada que nós podemos acreditar. Deus é aquele que transforma a vida das pessoas, que resgata as pessoas da maldição do pecado, que muda suas vidas não somente na eternidade, mas também aqui na vida presente, como aconteceu comigo. Quem já viu meu vídeo de testemunho quando eu falo sobre o que Deus fez na minha vida, o vídeo é intitulado Da Roça para a Sala de Aula, de Boia Fria a professor. Nesse vídeo eu conto a grande transformação que o Senhor causou na minha vida. E confesso que muitas vezes eu tive grande admiração por um personagem da Bíblia e gostaria muito de ter vivido a história que ele viveu de uma certa forma, porque é a história mais linda que alguém jamais vai ouvir, uma história de amor de um pai pelo filho, o filho pelo pai, de uma forma incrível. Estou me referindo à história de José, a história de superação mais incrível que eu vi na minha vida. José foi apartado do seu pai quando tinha apenas 17 anos e ficou longos 13 anos como escravo na terra do Egito. Ele tinha 17 anos quando foi sequestrado, foi vendido pelos próprios irmãos, o que nos mostra que muitas vezes nós temos que esperar a traição, a maldade daqueles que estão mais próximos de nós e confiar somente em Deus, porque somente Deus é fiel. Não podemos confiar nas pessoas que estão ao nosso redor a ponto de dizer, olha, se minha família faz isso, eu também faço. Nós temos que ter o nosso particular com Deus. Nossa família toma as decisões dela, nós tomamos a nossa. Se as decisões da família for junto de Deus, amém, vamos todos juntos. Mas se eles se apartarem do Senhor, aconteceu comigo, a minha família não queria que eu me convertesse. Eu tinha sido o orgulho da família, eu tinha sido coroinha, eu tinha sido congregado mariano, eu tinha sido seminarista. E quando apareci com a notícia que eu ia me tornar um evangélico, então foi um redevô na minha casa. Meu pai queria me bater, minha irmã me xingou, meus irmãos me ofenderam, me desprezaram, mas eu olhei firme para o Calvário e falei, é nessa direção que eu vou. Tenho esposa e filhos, e não importa se a minha família vai me desprezar, o Senhor me acolhendo é quanto basta para mim. E foi difícil, não vou dizer que foi fácil não, foram longos anos de solidão e sofrimento, mas eu consegui a vitória, porque um de meus irmãos se tornou pastor evangélico, meu pai se converteu já com mais de 60 anos, minha mãe também, e se batizaram e morreram como crentes. Então nós precisamos confiar em Deus. Mas vamos aqui meditar na história de José. José tinha uma vida plena e feliz e parecia que tudo ia muito bem na vida dele. Embora fosse apenas um adolescente de 17 anos, era o homem de confiança do seu pai. Seus irmãos iam para o trabalho pesado e ele ficava em casa administrando os negócios de seu pai. Então, de vez em quando o pai dizia, olha, vai ver como estão seus irmãos, vê se está tudo bem, se eles precisam de alguma coisa. E José tinha tido alguns sonhos que ele tinha contado para os seus irmãos. Sonhou primeiramente que 11 feixes de trigo se inclinavam a ele, depois sonhou que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante dele, e os irmãos dele rangiam os dentes de ódio contra ele, dizendo, olha, você está querendo ser nosso rei, é isso? Você quer ser mais do que você já tem, quer nos governar, quer ser nosso rei? E até o pai achou o sonho dele estranho, mas não pôde dizer nada, não sabia qual era o propósito de Deus na vida de José. E naquele dia, quando ele foi visitar os irmãos lá no campo para ver se eles precisavam de algo, eles traiçoeiramente o aprisionaram e o venderam como escravo. E ali começou o pesadelo de José. Separado do pai de quem ele tanto amava,
do irmão, o único irmão que ele tinha com a mesma mãe e que ele amava muito, separado para sempre e foi vendido como escravo, levado a trabalhos pesados, até que se tornou administrador na casa de Faraó, porque ele já tinha experiência na casa do pai. E além disso, tudo que ele fazia, Deus abençoava, tudo dava certo. Então ele foi crescendo diante dos olhos de seu senhor Potifar, e ele se tornou administrador na casa de Potifar. Mas as provações não paravam, até que veio a esposa de Potifar e tentou induzir ele ao pecado, seduzindo ele para que fizesse uma traição contra o seu senhor. Mas ele, como era um homem fiel, não cedeu à tentação e por isso ele foi castigado. Muitas vezes, por não ceder à tentação, nós somos desprezados, somos castigados também, somos abandonados, nos caluniam, falam mal da gente, tentam nos destruir, porque muitas vezes eles pensam que nós vamos atrapalhar os seus projetos malignos. E nós só queremos viver em paz com Deus, no caminho da santidade, do temor. Muitas vezes as pessoas interpretam mal as nossas ações porque eles estão cheios de malícia, cheios de iniquidade. E desconfiam de nós porque eles são assim, mas nós não somos como eles. Nós somos lavados, remidos e regenerados no sangue do Cordeiro de Deus. Enfim, depois de 13 anos de muito sofrimento, Deus deu um sonho para Faraó, e chegou ao conhecimento de Faraó que José interpretava sonhos. Então Faraó tirou José da prisão onde ele fora lançado, e José interpretou bem o sonho de Faraó e fez mais do que isso. Ele deu uma palavra, de ânimo. Ele disse: olha, Faraó, você arranja um homem entendido para cuidar das suas coisas agora enquanto tudo está bem, porque quando vier os 7 anos de fome, então vocês não vão passar necessidade. Faraó gostou da palavra dele, porque era uma palavra dirigida por Deus, e ele se tornou o governador da terra do Egito. Só então ele pôde encontrar o pai novamente, o irmão mais novo e até os outros irmãos a quem ele perdoou, porque não tinha maldade no coração. É assim que Deus faz, irmão. Se você for sincero de coração, se você ama o seu próximo, se você deseja o bem de todos, Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai fazer com que tudo prospere na sua mão, com que tudo dê certo na sua vida. José era escravo num momento, e no outro momento ele já era senhor do Egito, o senhor até de Potifar, que havia lançado ele na prisão. E se ele fosse um homem mau e vingativo, ele teria lançado Potifar na prisão também. Mas o homem de Deus, o servo de Deus, ele não tem maldade no coração, ele tem perdão, ele tem amor de Deus para oferecer. Ele sabe que Deus colocou ele naquele cargo não é para castigar ninguém, é para abençoar as pessoas, é para que Deus seja glorificado. É por isso que quando ele sobe um patamar, ele não fica jogando pedra em quem está embaixo. Se você tem esse hábito, se o poder sobe para a tua cabeça, repensa a tua situação, porque Jesus disse: a quem muito é dado, a muito também será cobrado. Então vamos olhar para as bênçãos de Deus. Deus me tirou da lavoura, Deus me realizou o sonho de ser caminhoneiro. Trabalhei mais de 10 anos como motorista. Depois eu quis algo mais, Deus me deu um cargo como instrutor de informática. Sou autodidata em informática pela graça de Deus. Ele fez isso para mim. Depois, um dia, sem esperar mais nada, ele usou uma pessoa e disse: olha, vai subir um degrau a mais. E eu fiquei pensando: meu Deus, que degrau é esse? E olha só, hoje, com os meus sonhos realizados, eu olho para trás, vejo o meu passado, vejo a minha vida na lavoura, vejo a minha vida quando tentava ser caminhoneiro e ninguém me dava chance, porque todo lugar onde eu pedia emprego as pessoas diziam: você tem que ter experiência. Mas como eu vou ter experiência se ninguém me dá um emprego? Mas Deus me deu a oportunidade que eu precisava. Ele abriu as portas para mim onde só tinha parede. Fui caminhoneiro, trabalhei com caminhão velho, com caminhão novo, trabalhei com ônibus, com carro, sabe? Não tem limite para Deus, não tem limite para o Senhor. O único limite que tem é muitas vezes nós que colocamos aquele limite ali. Nós não acreditamos, nós não confiamos, mas se a gente confia, Deus vai além dos nossos limites e faz muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E Ele fez. Consegui. Hoje eu sou professor de português, de literatura, também posso ministrar aulas de inglês, sou escritor, tenho 16 livros escritos e publicados,
E eu me sinto realizado profissionalmente. Inclusive eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa hoje. Eu gosto do que eu sou, tenho meu cargo no Estado. Deus fez com que eu passasse num concurso público e por isso quando fui dar aulas de português eu já fui como professor efetivo. Já vai fazer 15 anos que estou nessa vida, sabe? E a vida para mim foi passando rapidamente como se fosse um conto ligeiro, porque quando Deus abençoa a nossa vida, as tristezas ficam para trás. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria tudo de novo, as boas escolhas que fiz. As más escolhas eu fugiria delas, mas as boas escolhas eu faria tudo de novo. E confiaria mais ainda porque sei qual seria o futuro que Ele daria para mim. Se você está passando por alguma diversidade, se você está passando por alguma luta, alguma situação difícil, confia no Senhor, espera nele, vai valer a pena. José também esperou, ele ainda abraçou aquele pai antes que o pai morresse. E o pai olhou para ele e viu um senhor na terra do Egito, a maior potência mundial da época. O que é que Deus pode fazer na sua vida? O que é que você está esperando para confiar em Deus? Ou para dizer para Ele que você está sofrendo, que você quer a ajuda de Deus e entregar o seu coração, entregar a sua vida e deixar Ele controlar a sua vida? Controlar seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes, suas escolhas, suas decisões, mostrar o caminho no qual você deve andar. Abra o seu coração e deixa Deus entrar na sua vida e governar a sua vida. Deixa Ele tomar conta de tudo, todos os detalhes. E você vai ver a grande mudança que Deus vai operar na sua vida. Deus abençoe você, sua família e Deus abençoe o Brasil. Em nome de Jesus.